Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Deixa o carro passar, carro de som. Um assunto novo, para mim empolgante. Foi uma das aventuras da minha vida mais calorosas e vamos então agora mostrar a vocês o que foi que eu vivi, que até então estava escondido, e eu decidi agora deixar colocar em público. Vamos então? O vídeo vai se chamar Danai. Capítulo 1, primeiro vídeo, Danai 1, o encontro. Danai 1, o encontro. Vamos ler? O seu pai a trouxe pessoalmente para a minha sala. Muitos já sabiam que eu exercia Muitos já sabiam que eu exercia uma complexa técnica capaz de provocar modificações na mente humana. Então o pai a trouxe porque sabia que eu tinha uma técnica complexa capaz de provocar modificações na mente humana. Ele a trouxe nesse intuito. Disse-me que ela havia cursado o primeiro ano da faculdade como uma aluna normal, mas igual às demais, sem nenhuma diferença. Contudo, no segundo ano começou a declinar. O rendimento caiu a ponto de causar preocupação. Parecia não ser capaz de acompanhar o curso. Então, ele me perguntou se eu seria capaz de provocar uma mudança na inteligência, na memória e na autoconfiança dela. Esta era a esperança dele de que ela fizesse o curso superior. Só assim estaria garantindo um futuro que lhe assegurasse uma vida digna. Respondi que sim, eu era capaz de hipnotizar, fazer a regressão, manipular, em suma, a memória e a inteligência, de modo a produzir uma alteração para mais. Ele a confiou a meus cuidados. E marcamos, então, sessões regulares de tratamento, pela técnica da hipnoterapia e yogaterapia. Começaríamos 8 dias depois daquele primeiro encontro. Devo esclarecer, a essa altura da narrativa, que darei pseudônimos aos personagens, pois não permitiriam que eu contasse essa história que começa aqui e assim. Eu a chamarei de Danai. Por que Danai? Vou explicar brevemente. Mito. Danai foi, segundo a mitologia grega, uma princesa que foi alvo do amor de Zeus, de quem teve um filho. Danae era filha de Acrísio, rei de Argos, e de Eurídice, sua mãe. Desapontado por não ter herdeiro masculino, ter nascido uma filha, Danae, Eurídice aceitou facilmente. Então o rei de Argos, Acrísio, procura um oráculo, o qual responde que, mesmo que se escondesse no fundo da terra, seria morto pelo seu neto, filho de Danae. A princesa era ainda virgem, e para que jamais tivesse um filho, que o mataria, segundo o oráculo, Acrísio aprisionou-a numa torre de bronze. Segundo a tradição, poderia também tê-la escondido num quarto subterrâneo, cujas paredes se ergueram em bronze, como numa caverna, e manteve-a constantemente vigiada por guardas. Esse é o mito. Estou narrando o mito de Danae, grego. De guardas valorosos. Pretendia assim evitar que ela lhe desse um herdeiro, que seria seu futuro assassino. Apesar de todos esses cuidados, Zeus, tomado de amores pela jovem, pela princesa Bela, filha do rei de Argos, Acrísio, transmutou-se numa chuva de ouro, penetrou no edifício pelas frestas das suas portas e pelo teto, e caiu sobre o colo de Danae,
o colo, não vou dizer o detalhe, mas o colo vai um pouco mais abaixo, e essa chuva caiu, essa água, e essa água era o sêmen de Zeus, que engravidou. Com todo o cuidado de Acrísio, então Zeus, o rei dos deuses, o rei do Olimpo, engravida Danae, presa numa caverna ou numa torre. Foi assim gerado Perseu. Então Perseu é filho de Danae e Zeus. Tomando ciência do ocorrido, que ela estava grávida, e aí a profecia dizia que o neto mataria ele, Acrísio ordenou que levassem mãe e filho e o lançassem ao mar dentro de um baú de madeira. Foi a solução que ele encontrou para que não matasse Perseu e assim atraísse contra si a ira de Zeus, pai de Perseu, matando seu filho. As águas supostamente afogariam ambos, mãe e filho, Danae e Perseu, já que eles estavam fechados dentro de um baú, amarrado de correntes, atado de correntes, supostamente incapaz de ser aberto. Aqui nós temos a figura quando os guardas de Acrísio estão encarcerando Danae com Perseu no colo, no baú, para jogá-lo no mar. Querem ver de novo? Vejam bem, ó. Ela com o filho no colo, o baú, e eles estão encarcerando, colocando ela dentro do baú para jogar no mar. Então, as águas matariam Netuno, seria o culpado, e Zeus que se entendesse com Netuno. Mas aconteceu o que Acrísio jamais imaginaria. O destino não favoreceu Acrísio. Zeus providenciou de lá de cima para que o seu filho, Perseu, não morresse, e a sua amada princesa não morresse. E a seu pedido, Netuno, ou Poseidon, acalmou os mares e ambos sobreviveram. Socorrido pelas correntes, levados pelas correntes até a ilha de Sérifo, foram socorridos por pescadores, que então os levaram até o monarca do local, Sérifo, que se chamava Poliquetes, que aí assumiu Perseu, criança, e ficou sendo o esposo de Danae. Ficou sendo um segredo, a criança tinha cerca de 6 meses. Então, Dítes, irmão de Poliquetes, recebe a incumbência, já que o rei tem muito o que fazer, de cuidar dessa criança. E ele vai gozar, usufruir da beleza de Danae, que eu vou mostrar a vocês aqui o que é, quem é, como é que é a maravilhosa criatura. Não será nesse, será em outro vídeo, mas vocês verão. Então, o que aconteceu? Polidectes, então, entrega ao seu irmão, Dictys, a criança para educá-lo e fica com Danae. O rei acaba se apaixonando por Danae de verdade e depois de alguns anos pretende desposá-la. Mas temendo que o jovem filho Perseu se opusesse, ordena-lhe que mate a terrível Medusa, a Górgona, esperando que, para cumprir este fato, esse ato heróico, fracassasse morrendo, porque quem olhasse para Medusa virava pedra. Esse monstro petrificava todos aqueles atingidos por seu olhar. Mas o jovem herói consegue realizar seu intento, porque é ajudado pelos deuses. E aí consegue matar Medusa, corta a sua cabeça e volta. De volta, sabe que são realizados jogos atléticos comemorativos na cidade de Larissa. Mas volta furioso. Por quê? Porque sabe que o seu pai adotivo,
que é Polidectes, que confiou ao irmão Dictys Perseu para criar, não é de fato seu pai e omitiu toda essa verdade. Então, cheio de ira por causa dessa mentira, o que é que Perseu faz? Usa a cabeça de Medusa para mostrá-la a Polidectes e ele fica, e aos seus seguidores, por ter enganado. E assim ele é petrificado. Quer dizer, o mentiroso que recolheu Danae e Perseu, mas não disse a eles a verdade, né? Pretendia casar com Danae porque chegou a amá-la e criou Perseu, mas mandou Perseu fazer algo que o mataria, que era matar a Górgona Medusa. Só que Perseu vence Medusa, corta a cabeça dela e traz. E aí sabe, aqui o texto não diz como, da mitologia grega, que Polidectes não é pai dele e que escondeu toda essa verdade dele. Então, furioso, ele vai até o palácio de Polidectes, o pai adotivo, e mostra a ele a cabeça de Medusa, e quando Polidectes olha para os olhos de Medusa, qualquer um que olhasse para os olhos dela virava pedra. E Polidectes e os soldados que estão ali ao redor dele ficam petrificados. Aqui nós temos Perseu mostrando a cabeça de Medusa a Polidectes e ele petrificando ele. Então, a vingança dele com o pai de criação, que ele não amava, e furioso por tê-lo enganado. Assim, termina se cumprindo a profecia. Polidectes morre. Não disse que ele era filho de Acrísio, e eu descumpri-se a profecia, não. A profecia é sobre Acrísio. Assim, Perseu se vinga da mentira que Polidectes pregou nele e revoltado porque ele se uniu à sua mãe, obrigando-a inicialmente, embora depois ele viesse a amá-la. Então, depois pegou a sua mãe, depois que petrificou o pai adotivo, Polidectes, dirigiu-se para Argos e, ao saber da terrível previsão de que ele mataria o pai Acrísio, que era rei de Argos, ele decide não ir para lá e se muda de direção e vai para a cidade de Larissa, onde estavam sendo realizados os Jogos Olímpicos. Ele vai. E aí tem o lançamento do disco. Numa das provas, os atletas lançam um disco. E aí Perseu é um dos candidatos. O que é que ele faz? Chega a vez dele, ele faz aquela posição de, 1, 2 e joga o disco, e o disco vai, mas lá na plateia está presente o rei Acrísio, pai verdadeiro de Perseu. E é alvejado pelo disco que Perseu lançou e a cabeça dele é cortada e separada do corpo. Assim, cumpre-se a profecia. A previsão tinha acabado de se tornar realidade. Esse é o mito. Esse mito acima tem tudo a ver com a minha história. O pai, Acrísio, que vai levar a filha Danae para mim, me haviam mitificado por saberem que eu tinha capacidades técnicas e um arsenal de conhecimentos que possibilitaria a ela completar o curso, a faculdade, dando-lhe um upgrade na inteligência e na memória para que ela não ficasse reprovada e terminasse o curso de faculdade que ela estava fazendo, que eu não vou dizer qual era. Para eles, eu era como Zeus. Eu era um mito. Eu tinha capacidades paranormais. Eu manipulava as forças ocultas. Eu falava com os espíritos e com os mestres. Então eu era um mito. E aí ele confia a filha a mim. Então Acrísio, pseudônimo, confia Danae a mim, para que eu faça com que, através dos meus métodos, das minhas técnicas, eu faça com que ela tenha um upgrade da memória, um upgrade da inteligência e consiga, então,
cursar, fazer o curso universitário e ser assim, ter assim uma vida digna. E eu, tecnicamente, tinha todos os meios para isso. Então, para eles, eu era Zeus, o poderoso Zeus, na mão aí, os raios de luz, era essa a imagem que eles tinham de mim. Um mito, um deus. Fui assim para muita gente durante muito tempo. Bem, continuando. Marquei ali, conversando com Acrísio, pseudônimo do pai, e Danae, pseudônimo dela, a primeira sessão. Para mim seria uma simples regressão. Dentro das circunstâncias, eu idealizei que a regressão seria a solução e facilmente faria com que ela se lembrasse de qualquer trauma que tivesse travado a inteligência e a memória dela, já que essa terapia tinha curado a doutora Elizabeth, que é assunto de um vídeo passado. Mas eu estava totalmente enganado. Não aconteceu com Danae. Como vou provar pelos registros, porque eu comecei a terapia regressiva. Eu fiz 6 sessões de terapia regressiva sem sucesso. Tenho esses registros. Esses registros estão aqui anotados nesse caderno de anotações. Então, aqui está. Primeira sessão, 23 de janeiro de 2012. Então, quase que eu mostro o nome. 23 de janeiro de 2012 é a primeira sessão. O que é que era a primeira sessão? Melhor ler o que está lá ou melhor ler o que está aqui? Vamos relatar. Eu tenho os registros, são 6 sessões, e vamos relatá-lo. Então, vamos ler aqui. Ela deita-se no tatame, eu faço com que ela fique relaxada e digo: agora o que vier à sua mente, conte. E ela diz: estou em um jardim. Há crianças perto de mim. Elas correm e brincam. São 3 crianças. Uma é menina e tem 6 meses. 2 são meninos, 2 crianças, e um tem 7 anos e outro tem 5. Portanto, o filho mais velho, menino, tem 7 anos, e o filho mais novo, menino, tem 5 anos. E a menina tem 6 meses de nascida. Fala que está sofrendo muito porque está sentindo medo, angústia, fobias as mais variadas, e treme, né, o corpo dela deitado no tatame, tremula como se fosse uma vara verde, da cabeça aos pés. Pergunto: por que essa angústia? Por que você treme? E ela diz: por medo de sofrer, por medo de não ser feliz no futuro, de não ter um futuro feliz. Ressaltemos a coincidência no fato da regressão, de que realmente aconteceu alguma coisa, muito pouco, mas a inteligência dela e a memória dela e a intuição foram receber esse upgrade. E ela aí diz: estou sentindo, ela mesma diz, estou sentindo que durante esse exercício que você está fazendo comigo, a minha memória e a minha inteligência e a minha intuição estão sendo aclaradas, estão mais claras, estão mais luminosas. Ela disse isso, porque ela tremia, e eu perguntei: por que você treme? Ela disse: com medo, mas estou sentindo uma alteração na minha mente. Pequena, mas estou sentindo. E temo que fique só nesse pouquinho, e esse pouquinho não seria suficiente para me fazer chegar até ao sucesso que eu quero. Quero ser uma das melhores alunas da faculdade e terminar o meu curso com lauda.
entre as primeiras colocadas. Se não conseguir, será uma frustração. Mas, se eu conseguir pelo menos terminar a faculdade, já será o sucesso. Isto se concretizou, foi realizado, né? Ela terminou. E quando ela veio, quando ela voltou, ela estava realmente com uma diferença. Ela estava falando com mais coerência, o discurso dela era mais escorreito, mais correto, e então nós tínhamos conseguido um pouquinho de sucesso. Ela disse, deitada, ainda dormindo, que estava, dormindo não, estava lúcida, mas estava hipnotizada, ou seja, absolutamente sob minha influência, que estava sentindo uma mudança nas faculdades superiores dela. E essa foi a primeira sessão das 6 sessões de regressão, com total inoperância, porque o conseguido aqui foi muito. Data da primeira sessão de regressão, está aqui, eu anotei, janeiro, 23 de janeiro de 2012. Consegui um pouquinho. Ela não se animou, achou que era muito pouco. Mas alguma coisa tinha acontecido, ou seja, ela saiu convencida de que eu tinha conseguido mexer com as faculdades mentais superiores dela, e se eu mexia um pouquinho, talvez ela pudesse, então, chegar ao upgrade que ela, Danae e o pai Acrísio queriam. Assim, nós terminamos a primeira sessão. Então, marquei a segunda sessão e vamos então deixar esse relato da segunda sessão para o próximo vídeo. Então, a primeira foi em janeiro, 23 de janeiro, e nós marcamos a segunda sessão para o dia 6 de fevereiro. Ela estava um pouco animada, porque o progresso foi muito pequeno, ela achava que seria maior, mas tinha acontecido alguma coisa. Intuição, inteligência e memória tinham sofrido um upgrade. E ela sentiu isso enquanto estava no tatame deitada, e quando sentou e começou a conversar comigo para analisarmos o processo, o procedimento, ela estava realmente, aquilo tinha acontecido, e ela estava com a memória e a inteligência e a intuição muito mais ativas. Assim termina esse vídeo. Esperemos agora o segundo para ver o que é que vai acontecer, o que é que Zeus vai fazer com Danae, a filha de Acrísio, se vai conseguir ou se não vai conseguir. Ficamos então nesse vídeo por aqui e o próximo então será feito o relato da segunda sessão. Até o próximo vídeo.